Olá, seja bem-vinda a esse mini curso para você aprender sobre o feminino ferido nos contos de fada. Nessa primeira aula a gente vai falar o que é esse tal de feminino ferido e vai entender um pouquinho o por trás dos contos de fada, né? Qual que é a história dos contos de fada, qual que é a finalidade dos contos de fada, que tudo que pode acontecer com a gente através de um conto de fada. Depois a gente vai ter duas aulas ainda estudando alguns contos para que você possa aprender assim toda essa estrutura de funcionamento do quanto a gente pode amadurecer estudando um conto de fadas, tá? São 3 aulas neste mini curso. Nas 3 a gente vai fazer em cada uma delas a análise de um conto, tá? Eu acho que você vai gostar muito e vai aprender sobre essa linguagem psíquica contida nos contos de fada. Então vamos lá começar do começo. O que é esse tal de feminino ferido? O feminino, gente, é a alma, é o sentir, é o intuir, é uma percepção profunda, sabe? É uma maneira de se perceber, de perceber o mundo, de perceber as próprias emoções. O feminino existe tanto em homens quanto em mulheres e pode estar ferido tanto em homens quanto em mulheres. Então a gente poderia dizer que seria como se fosse a alma. Jung chama de ânima, né? É claro que a alma, como um contexto de psique, ela vai envolver muitos outros aspectos que não só o feminino, mas esse conjunto todo, o entendimento, o relacionamento da gente com esse conjunto pode estar ferido, tá? Então o que quer dizer que a gente falar, o feminino está ferido? Quer dizer que ele está distorcido, está negado, está incompreendido, não acessado. Uma pessoa com feminino ferido não banca os próprios sentimentos, não discerne os próprios sentimentos, não se relaciona com esses sentimentos. Uma pessoa com feminino ferido é uma pessoa que está sempre buscando validação externa, está sempre terceirizando as próprias emoções, as próprias questões, querendo que alguém diga por que eu sinto isso, o que eu estou sentindo, o que eu faço com o que eu estou sentindo, o que eu faço com essa situação, o que eu faço com a minha vida, com os meus sentimentos, com o meu corpo, com o que eu faço comigo. Uma pessoa com feminino ferido não consegue se bancar, não consegue permanecer em si mesmo, não consegue se relacionar com esse universo interno. E os contos de fada, eles podem ser um instrumento maravilhoso para que essa pessoa comece a aprender essa linguagem desse universo interno, a entender as questões desse universo interno, a valorizar as questões, a reconhecer a profundidade dessas questões. Então, vamos lá falar um pouquinho sobre o que vem a ser esse universo dos contos de fada. Contos de fatum. A palavra fada deriva do latim fatum, que significa destino. Então, contos de destino, não num sentido futurista da palavra, mas num sentido de história de vida com significado, de essência, tá? Então, os contos de fada, eles vão trazer histórias que contam de como acontece o despertar e o desemaranhar do herói ou da heroína do plano que outras pessoas tinham para eles. Então, num conto de fadas, a gente sempre vai ter ou o herói ou a heroína, e eles sempre têm um contexto, né, de clã, de família, de sistema, e existe um plano desse sistema para o herói e para a heroína. E esse herói e essa heroína vão, de repente, encontrar o próprio caminho, a própria história, e é isso que se chama destino, fatum, né? Os contos de fada também, muitas vezes, vão trazer elementos espirituais como sendo as intervenções que viabilizam esse destino, tá? Jung vai dizer que esses seres mágicos, por exemplo, as fadas, né, ou seres míticos, eles vão psiquicamente representar o self, essa porção da psique que tem consciência das coisas espirituais, que busca as coisas espirituais. E aí, de acordo com a história de cada povo, existe às vezes a tradição no conto, né, de fadas, de perpetuar uma crença, de perpetuar uma religião, de perpetuar um costume. Então, cada tribo, cada região, cada país, cada época, a gente vai ter uma roupagem nos contos de fada. A gente tem muitos contos de fada que tiveram detalhes alterados, porque eram detalhes considerados um detalhe pagão, e aí isso
maquiado de maneira mais aceita numa outra cultura. Mas os elementos psíquicos, que é o nosso assunto aqui, eles permanecem os mesmos, e é sobre isso que a gente vai falar aqui, tá? Antigamente, os contos, até o século XVII, século XVIII, os contos eles eram utilizados para o convívio público, era um assunto de adulto. As pessoas se reuniam, por exemplo, nas comunidades mais simples, principalmente no inverno, para contar os contos. E esses contos eles tinham a finalidade de educar as pessoas, trazer questionamento, trazer pensamentos existenciais, trazer uma temática mais profunda, formação de vínculos, educação das crianças, caminhos, né, da tradição oral para se tratar de questões profundas, de dúvidas profundas. O conto ele tem uma questão, né, uma facilidade maravilhosa, que é quando você escuta um conto, você tira uma conclusão própria e ninguém te aconselhou. Você mesma que fala, e aí aquilo se torna uma conquista sua e fortalece esse feminino, fortalece essa psique, porque não foi ninguém que te falou aquilo, você que sacou sozinho. Então é uma linguagem toda especial, sabe? Que é essa linguagem da alma, essa linguagem do inconsciente. A linguagem dos contos também é a mesma linguagem dos sonhos. Então a gente vai falar, é uma linguagem simbólica. Conforme a gente estuda os contos de fada, a gente aprende um alfabeto simbólico, um alfabeto da alma, um alfabeto psíquico. E com esse alfabeto a gente vai aprendendo a interpretar a própria simbologia. Porque como a alma, ela muitas vezes ferida, esse feminino, não sabe se expressar, não sabe verbalizar ainda as próprias emoções, vai se utilizar então de qual recurso? O recurso simbólico. Então nos seus sonhos, a sua alma, o seu inconsciente está trazendo informações para você que muitas vezes você não consegue decodificar porque você não conhece esse alfabeto psíquico. Mas aonde que eu vou aprender esse alfabeto? Nos contos de fada. Então por isso que a gente está fazendo esse mini curso aqui também para resgatar o valor, a importância, a utilidade desses contos de fada, tá? Depois dessa época, né, do século XVII, século XVIII, os contos começaram a ser mais utilizados das mães para as filhas, e daí vem essa roupagem que a gente conhece hoje, que conto de fada é coisa para criança. Mas ele não é só para criança, tá? Ele é principalmente para a alma. Então, tanto uma criança quanto um adulto vai poder aprender, vai poder achar utilidade, vai poder fazer uso de um conto de fada. Eu escolhi para o nosso curso contos que são vistos como contos somente para crianças, para que você possa ver o quanto não é verdade, o quanto a gente pode, como adulto, aprender questões profundas num conto de fadas, tá? Jung disse que é nos contos de fada que se pode estudar a anatomia da psique, entendendo a sua estrutura básica. Vocês vão ver que isso é bem verdade, a gente vai aprendendo essas instâncias psíquicas. Os nomes podem parecer um pouquinho complicado, mas conforme a gente vai estudando os contos, a gente vai descobrindo que a psique tem uma anatomia e ela pode ser compreendida, pode ter um funcionamento que a gente aprende, tá? Como o feminino ferido, ele tem dificuldade de expressar e de identificar suas dores, ele vai fazer uso de uma simbologia que vai estar presente nos contos, nos mitos, nos sonhos. Então, conforme você vai estudando os contos, você vai descobrir que a simbologia é praticamente a mesma e é uma simbologia universal. Independente de época, independente de cultura, independente de língua, independente de país, é uma linguagem universal, porque é a linguagem do inconsciente, tá? Essa ferida da alma, né, essa ferida do feminino, não é uma ferida pessoal, é importante que você entenda. Então, a gente pode dizer assim, mas tem certeza que o meu feminino está ferido? Olha, o feminino do coletivo está ferido porque a nossa sociedade, há muitas e muitas gerações, não se volta para o feminino, não se volta para o profundo, não se volta para o significativo. A gente tem uma tendência a se voltar para fora, para o consumismo, para a competição, e aí isso vai deixando com que o feminino do coletivo, de uma maneira geral, vá ficando esquecido, tá? Então Jung vai dizer
que essa ferida do feminino ela é arcaica e por isso que todas as religiões têm uma roupagem de consolo. Elas têm uma parte da religião tem essa roupagem de consolo que é para justamente acessar essa porção ferida do feminino, tá? A linguagem, então, da interpretação dessas questões, ela vai ser aprendida nos mitos, nas histórias e nos contos de fada. Vou te dar um exemplo. Os contos de fada, eles têm o hábito de começar com uma linguagem que nos arremessa para fora do tempo. Então vai dizer assim, por exemplo, era uma vez, ou num tempo não muito distante, ou num lugar bem próximo da extremidade da terra. Ou seja, é uma linguagem que tira você de uma noção de tempo e espaço e já te arremessa para dentro desse universo do inconsciente. Tá? É importante que as contadoras de histórias saibam como entrar e como sair. Então, por exemplo, os contadores de história que faziam esse trabalho nas ruas, geralmente o conto de fada termina numa festa, né? Os contos de fada que terminam com um final feliz, terminam numa festa, terminam num banquete. Então começam, era uma vez, num tempo não muito distante, num castelo, e a pessoa vai entrando nesse universo e aí tem todo o enredo do conto, tem toda a questão a ser resolvida e no final tem a parte do banquete, por exemplo, e eles foram felizes para sempre e todos comiam e bebiam, mas eu estou aqui com o meu chapéu vazio também querendo comer. Daí tirava as pessoas desse mundo da fantasia e trazia as pessoas para o mundo concreto, encerrava, abria e fechava. Vou dar um outro exemplo mais moderno para você entender. Backyardigans. Então tem lá o Backyardigans, eles começam a história e aí no finalzinho da história a gente ouve a barriga roncar. E a barriga roncar era o sinal de vamos voltar, vamos sair desse universo da fantasia. É uma forma de mostrar para a criança que existe um mundo concreto. Ouvia a barriga roncar, daí eles voltavam e aí a gente ouvia a musiquinha lá. Temos um mundo inteiro no nosso quintal. E aí eles voltavam para comer. Então geralmente vai se usar essa referência da comida ou da falta ou do concreto, ou de algo que traga a pessoa para esse lugar. Por exemplo, aqui aí bate palma, bate o tambor, bate o sino, qualquer coisa que traga a pessoa de volta para a realidade, porque tem o tempo de entrar e tem o tempo de sair, tá? Os contos também, eles tratam de uma redenção feminina. Por que é importante a gente compreender isso? Isso é um assunto muito, muito profundo. Os contos, gente, eles têm camadas, tá? Então ele vai ter uma primeira camada que é educativa, que é ensinar uma pessoa como lidar com uma questão aqui pontual da vida, tá? Um exemplo, A Bela e a Fera era um conto que era utilizado para ensinar as moças que casavam num período de casamento arranjado, era ensinado para elas que elas não precisavam temer se casar com um homem que tinha uma aparência que não era tão bonita, porque o amor não se valia exclusivamente da aparência. Então usava-se o conto da Bela e a Fera para dizer que a princípio aquele homem parecia uma fera, porque era um casamento arranjado, mas que com o tempo eles iam se conhecer e iam descobrir que o verdadeiro amor não estava na beleza física, mas na construção, no respeito, na amizade. Então os contos, eles têm sim essa função educativa, é uma primeira camada, tá? Mas tem funções profundas, psíquicas, cada vez mais profundas. E essa questão da redenção feminina, que muitas vezes é combatido, né, nessa ideia do desprincesamento, é ruim. Por quê? Porque a heroína no conto de fadas não fala exclusivamente da mulher, fala do feminino. Então existe essa ideia de vamos acabar com o príncipe, a mulher não precisa de príncipe, sabe? Como se o conto servisse exclusivamente para ensinar as meninas que elas só podem ser felizes com o casamento e com o príncipe. Então existe essa ideia de vamos acabar com isso, mas quando a gente faz essa alteração do conto, a gente esquece de dar espaço para uma necessidade
profunda da alma humana, que é lidar com a sua vulnerabilidade, sabe? E entender que, num sentido muito profundo, a alma lida com um vazio, a alma lida com uma impotência, e isso é preciso que se dê lugar para essa impotência, para que o ser humano tenha uma consciência mais plena de si. A gente não vai entrar nessas questões tão profundas aqui, mas é só para você entender a função da redenção feminina, tá? Para as crianças também existe uma questão importante nos contos de fada, que é assim, antigamente, vamos pensar que antigamente os detentores, né, dos contos eram quem sabia ler, e aí contava as histórias, tinham as contadoras de história, tinham pessoas nas comunidades que tinham esse papel de contador de história, então as histórias eram contadas de maneira repetida, igual, com os detalhes, eram preservadas. Hoje nós vivemos numa situação que todo mundo tem a possibilidade de, no seu telefone, fazer uma arte, né, e passar uma ideia. Então a gente tem uma possibilidade de desconstruir coisas que vêm sendo passadas de geração em geração, sem muitas vezes entender que aquilo tem uma estrutura funcional. Então hoje nós vivemos numa sociedade altamente polarizada, onde as pessoas, de acordo com os próprios valores, decidem que uma coisa é boa ou ruim e decidem mudar isso. Então eu vou dar 2 exemplos. O primeiro eu já dei, que é: vamos desprincesar os contos de fada. Então vamos acabar com o príncipe, vamos mostrar que as princesas não dependem de homem, que mulher não depende de homem, etc, etc. Combatendo um aspecto do conto, que é o aspecto educativo com relação ao papel da mulher nos contos que antigamente, anos 30, anos 50, 1800, 1700, existia um papel muito definido, então isso está muito claro ali nos contos de fada, e existe essa ideia de vamos combater essa questão. Existe uma outra vertente, por exemplo, que vou contar uma história que aconteceu na minha família. O meu filho, estudando numa escola cristã, passou não sei quantos meses fazendo um trabalho onde o propósito do trabalho era as crianças estudarem o conto da Chapeuzinho Vermelho e arranjar um jeito de fazer o lobo mau ser bom. Então, por que tinha que ter lobo mau? Então, as crianças ficavam estudando ali uma proposta de fazer amizade com o lobo, de como é que poderia fazer o lobo ser bom. O que é isso? Uma polarização. Então, polarizado de acordo com uma visão, vamos tirar o príncipe. Polarizado de acordo com uma outra visão, vamos tirar o lobo mau. A grande questão é que o conto ele tem uma função psíquica, que é fazer com que o ser humano lide com aspectos instintivos, aspectos não assimilados, aspectos que mostram uma porção de ciúmes, de inveja. Por exemplo, os contos de fada tendem a abordar um dos 7 pecados capitais. Eles têm uma função de ajudar a pessoa a formar moral, e para isso os contos eles são polarizados, eles precisam ser. Por quê? No ser humano, uma pessoa internamente ela pode ser boa, mas ao mesmo tempo pode ser ruim. Nos contos não, tem a pessoa boa e tem a pessoa ruim. Por que isso é importante, por exemplo, para a criança? Para que ela possa fazer uma escolha consciente. Então o mocinho é mocinho, 100% mocinho, o mauzinho é 100% mauzinho, o vilão é 100% vilão, e a criança reconhece nesse vilão aspectos dela que ela precisa trabalhar e que ela sente, e que através do conto, por exemplo, o conto vai ter sempre a questão dos enteados, da madrasta. Por quê? A criança não pode assumir que está com raiva da mãe, mas da madrasta ela pode sentir raiva. Então assim ela vai trabalhando as próprias emoções, e é isso que vai fazer com que ela seja forte psiquicamente. Se eu pego os contos e tiro todo mundo que é mal para ensinar a criança que só existe o bem, eu vou tornar essa criança fraca e vou tornar essa criança com um sentimento péssimo a respeito dela. Por quê? Ela está entendendo que ninguém mais sente inveja. Ela é a única pessoa que sente inveja no mundo. Então, como ela deve ser má, se até o lobo mau virou bonzinho e ela... Você entende o que vai acontecendo? Outra questão importante é, os contos, na sua função educativa, eles servem para mostrar para a criança as escolhas que ela vai fazer e as consequências. Então, por exemplo, o conto da Chapeuzinho Vermelho é o conto
que deve ser contado, por exemplo, na criança de 5, 6 anos de idade, que está começando a descobrir a própria sexualidade. Então ela tem uma curiosidade a respeito da sexualidade, ela começa a descobrir a partir dos 4 anos que a menina é diferente do menino sexualmente, a menina tem uma anatomia, o menino tem uma outra anatomia, e essa curiosidade começa a surgir, ao mesmo tempo que essa criança também passa a ter uma curiosidade maior para ver o que tem ali atrás. Enquanto ela é pequenininha, ela fica mais com uma necessidade de ficar perto da mãe, mas por volta desses 5 anos de idade, ela já está querendo mais ir ali. Então, esse conto ele tem uma função educativa de ensinar a criança a temer o estranho. Então, tem uma função muito séria, por quê? Porque esse conto vai ensinar a criança do perigo da curiosidade sexual do estranho. Então, o lobo ele vai simbolizar esse aspecto dessa pessoa estranha que você pode encontrar no caminho e que pode ter curiosidades a seu respeito. Para que servem esses olhos? Para te ver melhor. No conto, a criança é convidada, ela chega na casa da avó e o lobo está na cama da avó. E o lobo chama a criança para vir deitar com ele na cama da avó. E aí o lobo, a criança pergunta, mas para que serve esse nariz? Para que serve essa orelha? É a curiosidade anatômica da criança. Então, o conto da Chapeuzinho Vermelho, o manto vermelho da Chapeuzinho fala da sexualidade dela aflorando, fala desse aspecto dela começar a ser vista, dela começar a ser desejada, fala da transição oral, que ela estava na primeira etapa da vida, que tudo ela leva à boca, e de repente ela vai andando por um caminho e aparece um estranho e fala, olha, você pode vir para cá, e esse estranho pode apresentar uma curiosidade para essa criança. Ou seja, o conto da Chapeuzinho Vermelho e do Lobo Mau tem o objetivo de proteger a criança contra um possível abuso sexual. Mas as pessoas que não entendem isso falam, não, vamos fazer uma campanha para transformar o lobo em bom. Vocês entendem como é perigoso a gente mexer naquilo que a gente não conhece? Ou seja, existe uma função nos contos e a gente precisa entender psiquicamente essa função. Outra função, por exemplo, do conto de fadas para a criança, os 3 porquinhos. Qual a finalidade dos 3 porquinhos? Ensinar a criança a lidar com o princípio do prazer versus o princípio de aprender a lidar com aquilo que pode e aquilo que não pode. Então, veja, a criança é movida pelo princípio do prazer. Eu quero comer chocolate agora, antes do almoço, mas ela tem que aprender que não pode. Então, princípio do prazer versus princípio da realidade. Então, a história dos 3 porquinhos ensina, olha, se você viver pelo prazer, você vai construir uma casa correndo porque você só vive pelo prazer, e quando chegar a adversidade, o lobo vai soprar sua casa e você não vai aprender a construir na vida. Então a criança vai aprendendo a postergar o prazer dela em nome de construir coisas sólidas. Então tudo tem uma função ali no conto de fadas e a gente precisa entender essa função antes de querer acabar com o lobo mau, antes de querer acabar com o príncipe encantado, tá? Nos livros que ensinam sobre contos de fadas, tem um específico chamado A Psicanálise do Conto de Fada, diz o seguinte: a cultura dominante deseja fingir, particularmente no que se refere às crianças, que o lado obscuro do homem não existe e professa a crença num aprimoramento otimista. Ou seja, tudo que o ser humano precisa é simplesmente ficar melhor, como se ele não precisasse lidar com os aspectos primitivos, sombrios, sabe, não aceitos da sua psique. Segundo Freud, é só lutando corajosamente contra o que aparentemente parece ser uma desvantagem esmagadora é que o homem consegue extrair um sentido para a sua existência. Então, é importante a gente não querer mudar o conto de fada e deixar o herói passar por dificuldade, ser perseguido, ter o vilão, ter o mocinho, ter
tudo exatamente como está ali, porque tudo aquilo é uma representação das questões que acontecem internamente. A criança precisa que lhe sejam dadas sugestões em formas simbólicas sobre o modo como ela pode lidar com as questões da vida, como as suas dificuldades, as suas injustiças, as suas perdas, de modo que ela possa amadurecer com segurança. Nós muitas vezes não entendemos isso, não damos abertura para isso, porque a criança pergunta, chega uma hora você fala, gente, pelo amor, para de fazer pergunta. Só que a criança tem questões existenciais muito fortes e essas questões são atenuadas quando o conto termina e eles foram felizes para sempre. Ou seja, ali a gente fala de vida eterna para a criança. Ali a gente fala de questões existenciais com a criança. Ali a gente dá abertura para que ela comece a pensar sobre essas questões, tá? Então o conto de fadas, ele simplifica questões complexas, como esse exemplo que eu acabei de dar, do Felizes para Sempre. Questões existenciais inconscientes, como por exemplo a questão da vida eterna. Será que existe vida eterna? O conto fala, olha, talvez seja muito cedo para você pensar a respeito disso, mas eu vou te dar aqui uma resposta para te acalmar. E eles, depois que vencem todas aquelas questões e aquelas batalhas e o monstro e tudo mais, foram felizes para sempre. Então a criança, ela atenua uma angústia ali, tá? Outra questão é que a criança precisa se preparar para ir para o mundo e ela tem medo de ir para o mundo. Então, todos os contos, eles vão começar com a morte do pai, a morte da mãe, uma perda. Por exemplo, Procurando Nemo. Que angústia aquilo no início, a morte, aquela criança triste. O que está se fazendo com esse conto? Está dando recurso para a criança lidar com o medo da separação que ela tem, porque a criança sente esse medo, né? Então, ela vai elaborando através do conto, através do desenho, o medo da separação dos pais, porque ela precisa ir para o mundo, ela tem o desejo de ir como Nemo para o mundo, só que ela tem essa angústia. Então quando o filme começa com essa angústia da perda, da morte, é comum criança acordar chorando e falar, eu sonhei que a minha mãe tinha morrido, eu sonhei que meu pai tinha morrido. O que está acontecendo psiquicamente? Essa criança está lidando com a angústia da separação. Então os contos vão sempre tratar dessa coisa sedutora que há no desafio, na aventura, e ao mesmo tempo com a angústia da separação, com essa morte, com essa perda, tá? Muito bem, vamos fazer uma análise agora, bem curtinha, de um conto para você entender como é que a gente pode lidar com um conto, tanto para uma criança como para um adulto. Vamos falar sobre o conto de João e Maria. Rapidamente, um resumo: João e Maria conta a história de duas crianças que tinham seus pais numa situação pobre, né? E eles escutam esses pais conversando numa noite sobre um plano vindo da madrasta, né? De deixar essas crianças abandonadas na floresta. Então eles falam, vamos levar eles para a floresta, a gente deixa eles lá e aí a gente volta para casa porque a gente não tem mais como sustentá-los, tá? Só que João e Maria escutam esse plano e João vai lá e se prepara para essa noite na floresta com várias pedrinhas brilhantes. E aí no outro dia os pais levam eles lá para um lugar na floresta e falam, olha, a gente vai vir buscar vocês depois, só que eles não vão vir buscar. E aí João no caminho vai soltando as pedrinhas brilhantes e aí ele encontra o caminho de volta. Os pais não entendem como é que eles apareceram de volta e falam, na próxima noite a gente vai levar eles ainda mais longe. Só que nessa hora João não consegue mais pegar pedrinhas, ele só tem um pão. E aí eles levam esse pão e vai jogando as migalhas no caminho, que essa é a parte mais famosa do conto. Joga as migalhas no caminho e aí quando ele vai tentar voltar, porque dessa vez já era mais longe, né? Ele não consegue mais achar o caminho de volta porque os pássaros comeram as migalhas e aí essas crianças se veem perdidas na floresta. Então vamos analisar aqui uma primeira etapa da história. O que a gente tem aqui? João e Maria, o princípio feminino e masculino dentro da criança, dentro do ser humano. A ação e o sentimento. A primeira que se move é o masculino. João fala, tem um plano, vamos fazer assim, vamos fazer assado. Também é o desejo de ir, mas o medo de perder.
De novo, temos aqui a madrasta representando a faceta má da mãe, tá? Porque a mãe boa, veja, a criança no início da vida dela tem aquela mãe boa, nutridora, sempre disponível. Só que conforme a criança começa a crescer, essa mãe começa a voltar a ter a vida dela e a criança começa a olhar essa mãe como uma madrasta, que não está mais disponível, não quer me nutrir o tempo todo, representada no conto com não temos mais dinheiro para sustentar essas crianças. Vamos largar elas no meio da floresta. A criança está elaborando essa angústia da separação materna, angústia da separação da boa mãe que me nutre por completo, tá? A floresta simboliza o inconsciente, então estamos no inconsciente, estamos nesse conflito. Quando a criança vai lidar com esse processo da separação oral, também existe um aspecto importante que é o ensino do conto de fada, que é muito legal, né? Como esse é um conto bem antigo, mostra o quê? Que a pobreza desperta o pior das pessoas e não o melhor das pessoas. Então é um conto também para desmascarar uma roupagem de que a pobreza tem um quê de espiritualidade, de superioridade. Na verdade não, porque na hora que aperta o calo, na hora que os recursos eles deixam de existir, cada um pensa em si. Então o conto também está ensinando isso para a criança. E aí a criança vai lidar com essa angústia da separação. As aves, né, que são os instintos que estão falando para a criança, você tem que crescer, você tem que ir para a sua vida, tem que viver essa separação, comem as últimas migalhas deixadas do pão e as crianças estão por si. Também mostra essa questão da vai uma vez e volta para a criança, que a regressão não é uma boa solução. Tentar voltar para a etapa anterior do desenvolvimento psíquico não ajuda a criança. Isso é um recurso, quem é pai e mãe sabe que a criança usa muito. Por exemplo, nasceu um irmãozinho, a criança faz o quê? Regride, volta a fazer xixi, volta a querer mamar, volta a chorar igual bebê, usa da regressão para tentar resolver um conflito. Então essa é uma forma de mostrar para a criança, olha, regredir não funciona, tá? Chega uma hora, não dá mais certo. E aí as crianças perdidas na floresta descobrem o quê? Uma casa feita de doces e coberta de uma broa de milho, e eles estão morrendo de fome, e eles vão lá e começam a comer a casa, e de dentro da casa sai uma bruxa, uma senhora velhinha, bem boazinha, fala, oh, criancinhas, vocês estão perdidas, entrem aqui, e aí fala, eu vou dar comida para vocês, e aí dá um leitinho para eles, dá um não sei o que, põe eles numa caminha para dormir, e aí eles dormem felizes e acordam na casa da bruxa, e João está preso porque a bruxa quer assar João, e aí João fica preso dentro da gaiola, e a bruxa todo dia vai lá dar comida para ele, para engordar ele, para poder assar ele no forno, enquanto Maria vira a empregada da bruxa. Gente, agora aqui a gente vai chegar na parte adulta da história, tá? Aqui a gente vai ver, para a criança existe o aspecto da criança entender que para se separar dos pais, chega uma hora ela vai precisar lidar com iguais. Ou seja, é quando a criança começa a fazer amizade, quando ela começa a resolver conflitos com os amigos da escola, começa a se identificar mais com os iguais. Então, uma hora é o João que faz, uma hora é a Maria que faz, para a criança aprender a lidar com isso, tá? E também com os aspectos femininos e masculinos dentro dela. O que serve para a gente adulto? A gente adulto também precisa entender que tem que lidar com as angústias de separação da vinculação materna, do contrário a gente vai ficar refém da casa de doce eternamente. Então aqui está um conto maravilhoso para gente, para as nutricionistas, terapeutas que trabalham com a questão da compulsão oral, tá? Porque aqui mostra tanto o homem quanto a mulher que não consegue se desvincular desse apego, né, materno. Toda vez que tem angústia de ficar parado, foge para onde? Para a casa de doce, para a compulsão oral, né, para comer aquilo que não é nutritivo, mas compensatório. Porque veja, essas crianças estavam com fome. Não era para elas comerem arroz e feijão? Não. Elas querem comer o quê? Doce. Como todo adulto que não consegue amadurecer emocionalmente, na hora que vem a frustração, estou perdida na floresta do meu inconsciente, não sei o que fazer. Vou comer doce e vou voltar para a questão com a minha mãe má, que não fez aquilo que eu queria para mim. E aí, o que vai acontecer com essa faceta, tanto masculina quanto feminina, interna? O João, ou seja, o masculino, e os homens em geral se sentem aprisionados, ou seja,
na gaiola. Então, diante desse aspecto, a gente vai ver uma coisa tão comum: os homens paralisados, só engordando, e as mulheres obsessivas, trabalhando, limpando, faxinando, ou seja, no aspecto inverso das próprias polaridades. Diante das questões com a mãe mal resolvidas, as pessoas, diante da frustração, vão para a compulsão oral, para relação com a comida compensatória e trazem o homem a impotência de ficar preso na gaiola e não conseguir ter iniciativa para fazer nada, e a mulher que não para de fazer outra coisa a não ser faxinar, trabalhando obsessivamente para essa bruxa, né? Para essa mãe que não nutriu. Então, o que a gente tem que trabalhar ali? A angústia da separação, a frustração. Então veja, tanto para a mulher, tanto para a criança quanto para o adulto, a gente pode aprender muito num conto de fada. O quanto essa relação com a mãe, que deixa de ser nutridora para se tornar madrasta, pode aprisionar uma pessoa dentro dessa compulsão oral e pode jogar o feminino para esse lugar fazedor, desesperado, rancoroso, e o masculino para esse lugar de impotência, do nada me motiva a sair daqui. Então, para a gente concluir essa história aqui, no final Maria tem um plano, porque o conto é sempre para a redenção feminina. Eles conseguem lá fazer uma história e botar a bruxa para assar e voltam para casa, e quando eles voltam para casa o pai está arrependido. E aí eles fazem as pazes e essas crianças conseguiram ultrapassar um conflito, né? Resolveram essa questão com a mãe má e podem estar prontas para uma próxima etapa. Na nossa próxima aula a gente vai falar de aspectos um pouquinho mais profundos contidos no conto de fadas.